Benfica vs Spartak de Moscovo. Ora, muito boa tarde, bom dia, boa noite, consoante o momento em que estejam a ouvir este vídeo. Sou o Abulay Almem da Abó, aqui falo para o canal Acessibilidade para Todos. Ora muito bem, hoje vamos falar sobre o que se passou ontem no jogo entre o Benfica, no jogo da terceira pré-eliminatória, primeira mão da Liga dos Campeões, entre o Benfica e o Spartak de Moscovo, na Rússia. Ora, muito bem. Começo por dizer que trata-se de um jogo internacional do Sport Lisboa e Benfica. O jogo que se realizou na Rússia, no estádio Otriki Arena, com 3 mil, cerca de 3 mil adeptos, a maioria desses adeptos russos. E começo por dizer que é apenas a primeira mão de dois jogos que se realiza, sendo que o segundo se realiza no dia 10 deste mês, no Estádio da Luz, às 8 da noite também, contra a mesma equipa com quem o Benfica jogou ontem, com o Spartak de Moscovo. E começo então aqui por abordar o jogo, que foi um jogo em que o Benfica jogou muito bem, fez uma exibição extraordinária, a meu ver, sendo que eu, e particularmente muitos benfiquistas, acho eu, não estavam à espera que o Benfica tivesse uma exibição como teve ontem. De facto, jogou muito bem, acabou por ganhar, uma diferença de 2 golos, ganhou por 2-0. É uma vitória por 2-0 que poderia ter sido uma vitória maior, sendo que na primeira parte é verdade que o Spartak de Moscovo entra um pouco melhor que o Benfica. Nos primeiros 5 minutos criou uma oportunidade de golo, mas em toda a primeira parte só criou 2, enquanto que o Benfica na primeira parte teve 4 oportunidades de golo e não estava a aproveitar, o que poderia ter sido perigoso caso fosse uma equipa mais experiente do que o Spartak. Eu estava à espera do mais Spartak, sinceramente. Eu não percebi se... Eu vi, e foi uma vitória justa do Benfica, mas não percebi se foi sinceramente, não percebi se foi o Spartak que jogou muito mal ou se foi o Benfica que jogou muito bem. Ou se foi o Benfica que conseguiu aniquilar os pontos fortes do Spartak de Moscovo. Mas, de facto, foi o primeiro jogo da época do Benfica e foi uma grande exibição por parte do Benfica, que poderia ter ganho por uma diferença superior. Acho que foi uma vitória justíssima, mas só foi confirmada na segunda parte com golos do Rafa Silva aos 50 minutos, e aí o Gilberto também marcou para aí volta dos 70 e tal minutos, mais ou menos a meio da segunda parte. Foi uma estreia muito auspiciosa, foi uma vitória que deixou os benfiquistas todos contentes. Eu acho que o Benfica, com esta vitória, estará muito bem encaminhado para garantir o play-off, para garantir o acesso à eliminatória seguinte, que depois, caso o Benfica consiga ultrapassar essa eliminatória, dará acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Muito embora eu acho que no futebol e em particular nesta competição tudo é possível. É evidente que o Benfica terá grandes probabilidades no jogo de terça-feira no Estádio da Luz carimbar esse
passaporte para o play-off da Liga dos Campeões, mas o Spartak obviamente tudo irá fazer para poder dar a volta à eliminatória, mas contudo eu acho que é a minha opinião também, que o Spartak não tem equipa para poder bater o Benfica no Estádio da Luz. Ainda por cima tem que ganhar por uma diferença, por uma diferença de 2 golos, e eu creio que isso não irá acontecer. E de referir que o treinador do Spartak de Moscovo, curiosamente, é o antigo treinador do Benfica, o Rui Vitória, que tinha sido despedido do cargo de técnico do Benfica em 2018. Em 2019, no início de 2019, e foi um reencontro entre o Rui Vitória e Jorge Jesus, que, se bem se recordam, quando o Jorge Jesus estava no Sporting e o Rui Vitória estava no Benfica, não se estavam bem. Houve uns episódios um pouco quentes entre os dois treinadores, uma espécie de bate-boca, mas que pronto, acho que depois, passado algum tempo, passado algum tempo, não, e principalmente no jogo de ontem não teve eles. O Rui Vitória que disse propriamente que não iria cumprimentar o Jorge Jesus. Pronto, já está. Era só apenas uma curiosidade. Mas não há muito a dizer. Eu não tenho muito a dizer, sinceramente. Eu acho que foi uma vitória justa do Benfica na Rússia. Surpreendente, na minha opinião, tendo em conta tudo aquilo que se passava à volta do Benfica, tendo em conta que na época passada, tudo aquilo que aconteceu na época passada, em que o Benfica foi eliminado precisamente nesta fase da terceira pré-eliminatória, mas em circunstâncias diferentes, em que o adversário era o PAOK de Salónica e o jogo era na Grécia e era apenas um jogo, e pronto, era diferente. Agora, sendo uma eliminatória a 2 jogos, eu acho que o Benfica teve um pouco menos de pressão comparativamente ao ano passado, em que o Benfica teria só que resolver a eliminatória num jogo. E mesmo tendo em conta o que se passou com o presidente do Benfica a ser preso e depois a sucessão de Rui Costa a Luís Filipe Vieira e toda a instabilidade que se criou na presidência do Benfica, não estava à espera que os jogadores do Benfica apresentassem uma qualidade que apresentaram ontem. E pronto, é tudo é tudo. Para já é tudo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, subscrevam o canal e deem um like. Fala ativada. 14, 45. Duração. Onda. Posição. Rebobinar 15. Reproduzir. Avançar. Pausar. Ok. Desativado. Posição. Onda. Duração. Onda. Rebobinar 15. Reproduzir. Avançar 15 segundos. Pausar. Botão. Avançar 15 segundos. Reproduzir. Rebobinar 15 segundos. Posição atual. 8 minutos. 53 segundos.